Olá, começa agora para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e continue com a gente na próxima meia hora. E a gente começa falando que um ônibus com 35 militares do Corpo de Bombeiros saiu aqui de Curitiba. O destino é Mato Grosso do Sul. Eles substituirão os colegas de linha de frente no combate ao fogo na região do Pantanal desde o dia 15 de setembro. Antes de chegar ao destino, o ônibus vai passar por Ponta Grossa e Maringá para buscar outros militares que fazem parte da equipe. No Mato Grosso do Sul, serão destacados para atuar na região de Corumbá. O Paraná foi pioneiro no estudo sobre incêndios florestais ainda na década de 60. 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida e também das crianças. Uma data importante para o comércio que está otimista em relação às vendas. O feriado é da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Mas o dia 12 de outubro também é dia das crianças. Para os lojistas, a data nunca foi tão aguardada, ainda mais se considerarmos o atual cenário econômico, que tem sido desafiador. Nós estamos aí com uma expectativa boa, considerando que os 3 últimos meses, realmente a venda do varejo vem crescendo, não muito, né, mas dentro de uma expectativa razoável, em torno de 3, 4, 5%, dependendo do segmento. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que 72% dos consumidores brasileiros devem ir às compras nesse período. Na lista de produtos mais procurados para presentear as crianças, roupas e calçados, bonecos e bonecas e jogos educativos. A média de gasto com esses presentes fica em torno de R$ 209,33. E a procura pelos brinquedos já começou para a autônoma Geisilane, que não quer passar a data em branco. Eu estou comprando brinquedos para, algumas crianças da família, sobrinhos, filhos de amigos. A gente está pesquisando, dando uma olhadinha, vendo o que é que vai comprar. E o Brasil exporta mais de 200 milhões de dólares em nozes e castanhas por ano. E são alimentos que cada vez mais caem no gosto popular, principalmente pelos benefícios à saúde. Nos supermercados ou nas feiras de rua, as castanhas e nozes têm comprador garantido o ano todo, principalmente por quem procura uma dieta mais saudável. Os benefícios estão associados a essa questão das gorduras boas presentes nesses alimentos e a sua capacidade antioxidante e riqueza, de vitaminas antioxidantes. Cerca de 70% de toda a produção de nozes e castanhas do Brasil é feita de forma extrativista, colhida na própria natureza. Na floresta amazônica é produzida uma das mais populares, a castanha do Brasil, conhecida também como castanha do Pará. Se a gente tiver a preservação da castanha, a gente vamos ter a preservação da floresta, vamos ter a preservação da natureza. E com isso, o meio ambiente, soma de tudo, agradece. Castanhas e nozes são produzidas no Brasil inteiro. Além da castanha do Pará, na floresta amazônica, as mais comuns são a castanha de caju, na região nordeste, a baru, na área do Cerrado, a noz pecã, no centro do sul, e a macadâmia, no sul e sudeste. Esta plantação de macadâmia fica no centro do estado de São Paulo. São 100 mil árvores plantadas. E os pesquisadores da Embrapa estão estudando toda a parte de problemas, doenças ou mesmo assim a parte sanitária, para poder cada dia mais entregar um produto mais saudável, com uma agricultura mais voltada à sustentabilidade, uma agricultura sustentável. As castanhas e nozes geram cerca de 200 milhões de dólares em exportação, um patamar estável nos últimos anos. O Chile saiu de 2007 de 96 milhões de dólares para 580 e poucos, multiplicou por 6. Nós já estávamos naquele ano em torno de 200 milhões, 200 e poucos milhões. Se a gente tivesse feito o mesmo processo de crescimento do Chile, já teria passado de $1 bilhão de exportação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa,
aprovou a nova norma de rotulagem nutricional para alimentos embalados. De acordo com a autarquia, a medida melhora a clareza e a legibilidade das informações presentes na etiqueta e visa auxiliar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais conscientes. A novidade estabelece ainda mudanças na tabela de informação nutricional e nas alegações nutricionais, além de adotar a rotulagem frontal, com destaque para componentes como o açúcar, as gorduras saturadas e o sódio. E na região norte do país, as agências Barco oferecem vários tipos de serviços à população, desde abrir contas bancárias até tirar dúvidas e solucionar problemas com relação ao auxílio emergencial. Atracado no Porto de Breves, município do Pará, o barco de 3 andares e mais de 37 metros de comprimento chama a atenção. A bordo, uma carga preciosa e rara para a região, uma agência bancária. Lá dentro, 6 guichês iguais aos de uma agência convencional. E é em um deles que a Edila busca informações sobre a parcela do auxílio emergencial. Sem celular ou internet em casa, ela conta que o único jeito de ter acesso ao benefício é indo a uma agência. E ficou feliz quando pôde resolver tudo ali às margens do rio Parauaú. Foi muito bom, que eu vim muito rápido e me atenderam rápido, né? A Caixa Econômica Federal conta com 2 agências Barco que viajam uma vez por mês e ficam em média 2 dias em cada local. Os serviços oferecidos vão desde a abertura de conta a cadastro em benefícios sociais como FGTS e Bolsa Família. Só nessa agência Barco da Ilha de Marajó são feitos em média 300 atendimentos por dia. Trazer mais dignidade para esse povo e eles se sentirem também prestigiados e atendidos pelo Estado. No caso da Caixa, o governo federal. Cada parada do barco é uma injeção de dinheiro no município para ajudar todos. Toda a comunidade sai ganhando quando a agência Barco chega, principalmente agora aqui nessa parte do auxílio emergencial. E as mulheres continuam garantindo espaço no Prêmio Nobel. Depois de 2 cientistas descobrirem um método inovador de modificação do genoma, agora foi a vez da poetisa norte-americana Louise Gluck, premiada em Literatura 2020. A escritora foi escolhida por sua voz poética inconfundível e a busca pela clareza. Louise publicou 12 coleções e alguns volumes de ensaios. Entre seus temas estão a infância e a vida em família. Os sonhos e ilusões são uns de seus processos na escrita. Bom, e como você viu, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço na sociedade, no mundo, e no Brasil também não é diferente. Mas existe um segmento aqui no Brasil que ainda as mulheres têm ainda uma participação um pouco tímida, que é na política. Só para você ter uma ideia, a cada 10 candidatos à prefeitura este ano, apenas um é mulher. Em 1928, Alzira Soriano foi eleita na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, e se transformou na primeira mulher prefeita do Brasil. Na eleição desse ano, a conquista de Alzira Soriano vai se repetir em pelo menos 39 cidades do país, onde apenas mulheres são candidatas à prefeitura. Mas esse número ainda não representa uma grande conquista. Afinal, em 60% dos municípios do país, apenas homens concorrem ao cargo de prefeito. As mulheres são maioria do eleitorado, mas mesmo assim ainda não possuem grande representatividade nas prefeituras e câmaras municipais. Entre os atuais prefeitos, apenas 11,66% são mulheres e vereadoras são apenas 13,5%. Na eleição de novembro, esse cenário não deve sofrer uma grande alteração. Afinal, entre os candidatos a prefeito, somente 13% são mulheres. E na disputa para o cargo de vereador, as mulheres representam 34% dos concorrentes. Número bem parecido com os registrados na última eleição municipal. O número de candidatas às câmaras municipais está um pouco acima da cota mínima. De acordo com a lei, cada partido deve reservar para as mulheres pelo menos 30% das vagas destinadas às eleições proporcionais. Outro avanço recente foi a garantia de 30% do tempo da propaganda eleitoral no rádio e na TV para as mulheres. Além disso, elas devem receber os recursos do fundo eleitoral da mesma forma proporcional que ele é destinado aos homens. Essa vai ser a primeira vez das eleições de 2020 em que a regra de destinação obrigatória de recursos para as mulheres
será aplicada em eleições municipais. Então é de se esperar que a gente tenha um pequeno avanço com relação ao resultado eleitoral feminino em comparação a 2016. Bom, quem tem algum tipo de necessidade especial sabe como é difícil com relação à inclusão social. Mas aqui em Curitiba, uma pesquisadora desenvolveu um projeto de linguagem tátil para identificar as cores. Olha só. A Emily perdeu a visão aos 29 anos por causa de uma doença autoimune. Essa perda aconteceu aos poucos, até chegar a 100%. As tarefas mais básicas se tornaram um desafio. Eu descobri que é muito difícil você depender das pessoas. O cego precisa de um algo a mais, o cego precisa da paciência que ninguém tem. Você precisa chegar num restaurante e as pessoas dizendo o que quer, você precisa saber o que está ali no buffet. As pessoas não têm, na primeira salada, elas falam, essa aqui tem maçã com passas, na outra tem um monte de coisa misturada. Dificuldades que aproximadamente 39 milhões de pessoas no mundo que são cegas e 246 milhões que têm algum tipo de perda visual também enfrentam. Por isso, projetos que asseguram a inclusão social, independentemente das condições físicas, são tão importantes. Agora, vamos conhecer um deles, uma linguagem tátil para as cores, desenvolvida por essa pesquisadora. Surgiu da necessidade de trazer a acessibilidade da cor para pessoas com deficiência visual. Isso foi no meu doutorado, na Engenharia Mecânica da UFPR, dentro de um grupo que desenvolve só tecnologia assistiva. Foram 5 anos de pesquisas e de testes com deficientes visuais que resultaram em códigos para 105 cores. Por que não o braille? Porque o braille é extenso. Uma das coisas, para você escrever vermelho, branco, preto, é extenso. E outra coisa que é a linguagem universal dos cegos, só que se eles não forem alfabetizados no braille, porque quando eles nascem cegos, ou ficam cegos bem pequenininhos, vão para a escola e aprendem o braille. Quem aprende mais tarde é muito difícil o braille. Então precisaria alguma coisa para que fosse fácil, prático e pequenininho que coubesse em qualquer espaço. Depois da criação do código, veio outra fase do projeto, uma forma fácil de aplicar em roupas e outros objetos. Desenvolvemos moldes vazados que com tinta que cria relevo, a pessoa pode aplicar nas suas roupas, ela por conta própria. Também etiquetas colantes que tem relevo para colocar em objetos, como esmalte, como qualquer pote, qualquer caixa, qualquer embalagem, elas podem estar aplicados. A Emily começou a utilizar os códigos nas roupas e sentiu a diferença. Eu tenho calças iguais, blazers iguais, camisetas iguais. E aí complica, você tem que cortar uma etiqueta, já vou cortar a etiqueta, foi a blusa. E aí, o que caiu muito bem foi o código da Sandra Mara, que ela desenvolveu um código muito bom para deficiente, baseado no braille, mas uma coisa muito fácil. O projeto da Sandra já foi validado pelo Instituto Benjamin Constant, referência nacional na inclusão de deficientes visuais. Mas ela garante que não quer parar por aqui. O ideal é que tudo que tenha cor venha com uma forma, que é o código, de a pessoa identificar a cor. É trazer acessibilidade a esse público que é tão grande e que está crescendo no mundo. E eu não vou mais precisar de ninguém para me dizer qual é a roupa, qual camiseta é a branca ou a preta. Isso facilitou muito a minha vida. Muito bacana essa iniciativa, né, Rafa? Iniciativa louvável e que venham mais iniciativas como essa, não é mesmo, Patrícia? Porque o Brasil, obviamente, nós já avançamos muito com relação à inclusão social, com vários projetos, leis, mas ainda a gente está engatinhando perto de outros países, né? Mesmo aqui em Curitiba, que a gente tem várias calçadas táteis também, enfim, locais, né, onde tem acessibilidade, mas eu acho que se for ver no contexto geral, de uma forma geral, ainda a acessibilidade em todas as formas, né? Desde visual, sonora, de locomoção, mas é muito pequena ainda, né? Falta muito esse projeto é bacana, mas desde que, de certa forma, esteja acessível a todos, né? Exatamente. Não só uma parcela da população. Acessibilidade financeira também tem que ter. Bom, o programa Pauta Aberta vai por um breve intervalo e você vai ver no próximo bloco que estudantes desenvolveram uma cápsula usando resíduos naturais que ajuda no combate a pragas e na agricultura. E mais, produtores de leite se reinventam, aproveitam o excesso de produto e fabricam queijo que está entre os 20 melhores do mundo. Nosso intervalo é rapidinho, voltamos já.
E o programa Pauta Aberta está de volta e a gente volta esse bloco falando sobre sustentabilidade. Você vai ver que um grupo de jovens da cidade de Campo Mourão, fica na região oeste aqui do Paraná, eles desenvolveram uma cápsula usando resíduos naturais. Isso ajuda no combate às pragas e, é claro, a agricultura agradece. Foram meses de trabalho até que essa turma de Campo Mourão, na região noroeste do Paraná, pudesse encontrar uma solução para 2 problemas que, infelizmente, são muito comuns. O primeiro deles é o consumo de agrotóxicos. Em Campo Mourão, cada cidadão consome cerca de 30 litros de agrotóxicos por ano. É um volume completamente assustador. Não é nem um pouco saudável consumir tanto agrotóxico, que pode correr o risco de desenvolver câncer, doenças e tudo mais. O segundo problema é o descarte inadequado de resíduos orgânicos. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma cápsula usando resíduos naturais. A ideia é que a cápsula abrigue um agente biológico e, ao ser decomposta, sirva de adubo e auxilie no controle de pragas na agricultura. O controle biológico ele é bem difícil de ser aplicado atualmente. Então, se a gente desenvolvesse uma cápsula orgânica biodegradável, seria muito mais fácil de se realizar essa aplicação. Os resíduos orgânicos são aqueles ricos em fósforo e potássio que ajudam na adubação do solo. Então, a gente usa casca de banana, casca de batata, casca de frutas, em geral, porque elas são bastante ricas nisso. Nós ressecamos ela no sol, deixamos ela no sol por 1, 2 dias. Depois nós trituramos ela no liquidificador mesmo, que era um processo mais rápido, E daí ficou tipo uma farinha. A principal dificuldade encontrada pelos jovens pesquisadores foi em como compactar os resíduos. Foram muitas tentativas até encontrarem a solução. A gente tentou, primeiramente, aí fazer com a farinha de trigo, porque a gente tinha que achar uma cola na qual fosse 100% orgânica. Porém, a hora que a gente montou a cápsula, ela não ficou muito consistente. Então, a gente teve que buscar outra forma de compactar essa cápsula. Eu lembrei que, quando eu era menor, eu ia para o sítio e tem o pé de jaca, E lá eu lembrei que a jaca, quando às vezes eu pegava ela, tinha uma cola. Então, eu dei a ideia. Aí todo mundo ficou meio na dúvida, se ia funcionar ou não. A hora que a gente tentou, deu muito certo. Todo esforço e dedicação renderam aos estudantes um prêmio estadual. Eles ficaram em primeiro lugar na Olimpíada de Ciências dos Colégios SESI. A premiação foi em Curitiba. Descobri que algo que nós criamos no colégio, algo que não era para ser nada, virou algo enorme por esforço e determinação. Então foi muito maravilhoso o sentimento. Quem acompanhou todo o trabalho do grupo foi a professora Adriele. E para ela a premiação serve de incentivo para a iniciação científica e o desenvolvimento de novos projetos. Essa Olimpíada de Ciências, ela veio como um projeto muito positivo, porque ela incentiva e desperta a curiosidade dos alunos na pesquisa, para buscar conhecimento. Mesmo com o prêmio nas mãos, os jovens não pensam em parar por aí. Se depender deles, essa ideia ainda vai longe. Primeiramente, a gente quer buscar patentear esse projeto e garantir ele, para o nome da equipe. Depois, a gente está buscando também inserir ele no comércio, tentar comercializar ele e também buscar entrar em novas competições e desenvolver mais inovações para esse projeto. E um queijo fabricado no Paraná está entre os melhores do mundo. Conheça na reportagem. O casal Valdeir e Márcia é produtor de leite há mais de 25 anos. Em uma propriedade de 14 alqueires no município de Londrina, na região norte do Paraná, eles têm 90 vacas em lactação, o que gera uma produção de cerca de 1.500 litros por dia. Há 2 anos, eles decidiram aproveitar o excedente da produção para criar um novo produto. Foi na produção de queijos que eles encontraram ainda mais satisfação e reconhecimento pelo trabalho. Em tão pouco tempo, já foram 3 premiações em concursos. Nos 2 primeiros, de nível estadual e nacional, eles concorreram com o queijo Meia Cura. Participamos do concurso do queijo do Paraná, ficamos classificados em 4º lugar
experimentar, para nós que nunca tínhamos feito queijo meia cura, foi excelente. A gente já vem aprimorando. Esse ano passado nós participamos de um concurso em Florianópolis, um concurso nacional de queijo em Florianópolis, Queijo Brasil. Lá nós ganhamos medalha de bronze nesse queijo meia cura. O próximo desafio seria um concurso internacional realizado em Araxá, no estado de Minas Gerais. Mas o casal confessa, ficaram em dúvida se eles deviam mesmo participar. Nós não temos queijo para isso, nem fizemos queijo para concurso. Nós simplesmente fizemos para um aproveitamento e estamos vendendo, comercializando ele para os clientes aí. Tem pouca quantidade, a gente vem fazendo, mas é em pouca quantidade. A ideia de participar seria de ter um respaldo de quem fosse provado, os jurados, para a gente ter um respaldo deles para saber como que está o nosso queijo, né? Aí depois a gente conversando e decidiu participar. Desta vez, a aposta foi em uma receita do queijo parmesão, que o casal batizou de queijo precioso. É um negócio enorme, é um concurso fantástico, quase 1000 queijos participantes, 7 países participando. Então tinha uma banca julgadora que veio da França, então um negócio assim, muito bem organizado, muito pomposo, sabe? Um negócio grande para a gente que estava começando há um ano anterior fazendo queijo, participar de um concurso daquele. Eu falei, já estamos aqui, vamos conhecer, vamos fazer amizade com os mineiros, gente muito boa, fizemos amizade com muitos produtores de queijo lá de Minas Gerais. A surpresa veio na hora do resultado. O queijo precioso recebeu o selo Super Ouro, ou seja, ficou entre os 20 melhores do mundo. À noite acabamos recebendo uma mensagem lá de que a gente tinha conseguido uma premiação. Aí olhamos as 30 medalhas de ouro que tinha e também já sem esperança. Aí vamos continuar o resultado, ver lá quem foi os premiados desse Super Ouro, né? Aí quando estava olhando lá dentro os 20 Super Ouro, lá no meio estava o nosso nome, né? Então foi assim, nossa, ali foi uma emoção inexplicável, né? Para a gente que por estar iniciando e receber assim de cara uma premiação desse tamanho, eu falei, acho que nós subestimamos mesmo nosso produto, ele é bom mesmo, e então aí foi assim, uma sensação muito boa. Nossa, é um sentimento assim, inexplicável mesmo, porque a gente está no ramo de leite há 25 anos, né? E aí partir por um aproveitamento de leite e descobrir que você consegue desenvolver uma matéria-prima assim, de excelência, é ótimo. A repercussão do prêmio em Londrina e nas cidades vizinhas foi tão grande que, claro, agora está todo mundo esperando para provar o queijo precioso. Já tem fila de espera, nós temos algumas peças produzidas, mas ele tem que ter o tempo de maturação certo. E aí temos uma lista do pessoal aguardando. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Que bom foi estar na sua companhia. E lembrando que você pode rever toda a programação da TV Evangelizar no nosso canal oficial do YouTube. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.